Feliz Dia das Mães, para a gente começar, para todas as mamães aqui. Mãe não tem igual, né? Ontem eu sofri um exposed na internet, fui exposto pela minha esposa, que a gente teve uma festinha na escola do Raul, aí as tias colocaram um mural na parede com várias boquinhas com o sorriso das crianças. E aí os pais, no final, pegavam o sorriso do seu filho e levavam para casa. Aí a tia falou, você já pegou o sorriso do Raul? Eu falei, esqueci. Aí fui lá, olhei, um monte de boca, tudo igual. Aí a mais parecidinha eu fui lá, puxei, peguei e levei para casa. Aí quando chegou em casa, a Cintia olhou aquilo lá e falou, amor, isso aqui não é a boca do Raul não. Eu falei, claro que é a boca do Raul. Ela não é a boca do Raul. Eu falei, eu botei do lado, comparei, como que não é a boca dele? Aí ela falou, não, olha aqui. Aí pegou uma foto, deu um zoom e realmente era totalmente diferente. O pai pode até se enganar, mas a mãe não se engana. O pai pode trocar o filho, esquecer. Então, parabéns para as mamães, porque não é fácil ser mãe, né? Pessoal, eu queria começar a mensagem aqui hoje falando sobre como às vezes a gente é mecanizado, né? A gente acaba fazendo as coisas de forma robótica, vamos falar assim, né? E eu falo isso por mim mesmo, porque quando eu comecei a escrever essa mensagem, me veio um negócio assim na cabeça, falei, cara, tem uma placa maneira lá na capela que combinava com o esboço que eu estava fazendo aqui, né? O que estava escrito na placa. E aí eu na hora eu falei assim, cara, eu vou na capela todo domingo, mas agora eu não lembro o que está escrito naquela bendita placa. Aí tive que entrar no Instagram da capela, ficar procurando foto. Aí tinha uma foto que tinha só a parte de baixo. Falei, mas essa parte aqui eu lembro do texto. E não conseguia me lembrar. E aí eu consegui depois achar uma foto. Eu falei, ufa, lembrei. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, como às vezes a gente está aqui todo domingo tomando café. A gente chega, toma café, conversa, entra. Aí canta uma música, senta, faz a contribuição, ouve a palavra, levanta, fala com a galera e vai embora. E às vezes alguns detalhes passam batidos, né? E um dos detalhes que estava passando batido por mim era a mensagem que está nessa placa. Que ela fala assim, aquilo que eu faço parte é muito maior do que a parte que eu faço. Então isso dão diversas mensagens, interpretações, mas o que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão se realmente a gente tem noção, tem ideia de qual é do que a gente faz parte. Se a gente consegue entender qual que é esse algo maior que eu faço parte. Então, hoje a nossa conversa aqui é para a gente tentar chegar ter essa reflexão e tentar levar isso para casa para a gente pensar. Domingo passado, o Dalber pregou aqui, né? E ele fez uma boa viagem no tempo. Não sei se todo mundo estava aqui, se quem estava aqui ouviu e prestou atenção, mas se alguém não estava aqui ou não prestou atenção, acho que vale a pena voltar lá no Spotify ou no YouTube. No YouTube mais tarde, mas no Spotify, e ouvir a mensagem com atenção. Porque é uma mensagem muito, muito rica em detalhes. E o mais interessante é que, assim, nessa viagem do tempo que ele faz, ele comenta sobre alguns grandes nomes da Bíblia, né? Ele fala de Noé, de Abraão, de Moisés. E ele fala que esses caras, na época deles, eles não tinham ideia do que era salvação. Não pelo menos da forma como a salvação foi revelada para nós, né? A partir de Jesus, a partir do Novo Testamento. Mas esses caras, eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram uma experiência, eles tiveram contato com Deus, e aquilo foi suficiente para eles serem justificados. Eles não sabiam o que era cruz, eles não sabiam o que era ressurreição, eles não sabiam que existia um plano de salvação, de reconciliação com Deus, mas eles creram naquilo que foi pregado para eles. E aquilo, para eles, foi o suficiente para que eles fossem salvos. Então eles tiveram uma experiência direta com Deus.
E aí eu entro numa parte da mensagem aqui que a gente vai falar um pouco de Paulo. Paulo também se deparou com uma placa. Paulo, quando chega lá no Areópago, em Atenas, ele se depara com uma placa. E ele se depara com um povo que adorava diversos deuses. Então, aquele povo, na teoria, eles tinham, na mentalidade deles, diversas, né, como a gente fala hoje, que todos os caminhos levam a Deus. Na cabeça deles, todos os caminhos levavam a vários deuses diferentes, que eram os deuses que eram adorados em Atenas, né, pelo povo que vivia lá naquela época. Eu queria abrir aqui em Atos 17, para a gente poder entender o que estava escrito nessa placa e qual que é a mensagem que ela levava. Atos 17, a gente vai ler do 19 até o 23. Se não quiser abrir a Bíblia já está na tela aí. Então, o versículo 19, ele vai falar assim: então, levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente aos seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio para vocês. Então ali também existia uma placa e provavelmente muitas pessoas passavam por aquela placa, por aquela inscrição que estava ali e não prestavam atenção. Passavam e viviam como... Eu ouvi uma vez um autor falando que em Atenas era mais fácil, na Grécia naquela época, né, era mais fácil você esbarrar com um altar de Deus, de algum Deus na rua, do que com uma pessoa, de tantos deuses que eles adoravam lá. Então, devido a essa quantidade de deuses que tinham, provavelmente as pessoas passavam ali na frente daquele altar do Deus desconhecido e não davam importância. Então precisou chegar um maluco lá, que era Paulo, no caso, falando um monte de coisa esquisita, e aí algumas pessoas pararam e falaram assim: opa, peraí, o que esse cara está falando aqui parece ser interessante, vamos chamar ele para cá, para ele poder explicar mais isso para a gente, para ele poder falar um pouco mais sobre que mensagem é essa que ele está trazendo, né? E aí eu fiquei pensando, o que essas duas placas, a daqui da capela e essa placa do Areópago, né? O que elas têm em comum? O fato é que, em nenhum desses dois pontos, essas placas falam da salvação. Porque esse é um outro ponto que o Dalber trouxe aqui, né? A salvação, ela não pertence a nós. Por mais que a gente queira falar de Jesus, queira pregar o Evangelho, pregar a salvação, de certa forma, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque a pessoa, muitas vezes, não tem nem aquela consciência do que é isso. E a gente não tem o poder de saber, de medir quem está sendo salvo, quem não está sendo salvo. A gente conhece o que está escrito na Bíblia sobre salvação, mas a gente não sabe quem vai ser salvo. Eu já tive até algumas discussões, falar assim, quem que a gente vai encontrar no céu? Ah, eu acho que fulano não. Esse tipo de gente aqui não vai estar, não, mas pode estar. Não, a gente vai se conhecer, não vai se conhecer. Então são algumas discussões que não levam a gente para lugar nenhum. E Jesus, quando ele antes dele subir aos céus, né, ele deixa uma missão para a gente. E a missão dele é para a gente ir e pregar o Evangelho. Então, se a gente parte do princípio que a salvação não está no nosso controle, mas que a gente tem que pregar o Evangelho,
fica uma outra pergunta, que foi o que o Dalber deixou aqui no final da última mensagem. Por que nós pregamos? Né? E eu acrescento mais uma pergunta aqui. E o que nós vamos pregar? O que nós vamos pregar? O que nós vamos falar? Porque quando nós pregamos a Deus, pregamos a palavra de Deus, a gente tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E essa palavra tem que vir carregada de alguma mensagem. Então, pensando no tema da mensagem de hoje e dessa série, por que nós pregamos? Nós pregamos para revelar um Deus que é desconhecido. O foco nosso hoje aqui é o quê? É entender como a gente faz para revelar esse Deus. Quais são os caminhos que a gente precisa percorrer? Tem uma receitinha de bolo para revelar Deus? Tem uma fórmula mágica para revelar Deus? Não sei. Mas eu sei que algumas pessoas já tiveram essa experiência de pregar Deus e conseguiram transformar um Deus que era desconhecido, um Deus que muitas vezes as pessoas passavam despercebido por ele, e ele às vezes tentando chamar atenção, e transformavam esse Deus para aquela pessoa num Deus conhecido. Então, a partir do momento que a gente conhece Deus, que a gente passa a conhecer Deus, a gente começa a despertar em nós essa vontade de compartilhar quem é esse Deus com outras pessoas, compartilhar esse novo estilo de vida. E aí eu não estou falando de estilo de vida religioso, mas um estilo de vida, de relacionamento que a gente passa a ter com esse novo Deus. A gente tem vontade de compartilhar esse novo caráter que esse Deus que era desconhecido para a gente, a partir do momento que ele passa a ser conhecido, a gente quer compartilhar esse caráter que ele imprimiu na gente. Então a gente quer compartilhar isso com outras pessoas. Então, se a gente prega para fazer parte de todo esse movimento de Deus, aí a gente começa a entender o que é fazer parte de algo maior. Porque quando o Deus desconhecido passa a ser conhecido para a gente vê o quanto que a gente é pequeno, o quanto que a gente é impotente, o quanto que a gente não tem controle sobre nada que acontece na nossa vida, o quanto as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo. E se a gente não conhece esse Deus desconhecido, a gente acaba virando passageiro da vida. Quando a gente conhece o Deus desconhecido, você deixa de estar à deriva e você passa a saber que tem alguém no controle de todas as ações. E por mais que pregar o Evangelho muitas vezes pareça ser um discurso vazio, né, cheio de palavras bonitas, mas que às vezes as pessoas não entendem nada. Esse pregar o Evangelho ele precisa ter um fim, precisa ter um objetivo. E quando você espalha essa mensagem, uma coisa acontece. Você, inevitavelmente, acaba criando comunidades. Porque o Evangelho, ele sempre que ele é pregado, ele atrai pessoas e essas pessoas formam grupos. Então a gente cria esses grupos, às vezes até não por necessidade, mas a gente cria porque é a consequência da mensagem. Porque o Evangelho ele não é uma palavra que você lança e ela volta vazia. Quando você lança essa mensagem, outras pessoas se identificam com aquilo, vão se identificar, vão estar vivendo um momento que estão precisando daquilo e elas vão acabar se juntando. E quando a gente forma esses grupos, a gente acaba criando um organismo vivo, né? Que é a comunidade. E nessa comunidade, as pessoas de fora conseguem ver Deus. Então, você quer ver se uma comunidade é saudável? É se você consegue olhar para aquela comunidade, você consegue ver traços de Deus naquela comunidade. Você consegue, não do Deus religioso, mas você consegue ver traços de comunhão, de respeito, de cuidado, traços de pessoas que estão dando a mão mesmo para outras pessoas e estão ajudando. Se as pessoas que estão naquela comunidade, se elas têm aquele senso de pertencimento àquele lugar. Porque a comunidade ela não é formada, ela não
só pelo líder. Ela tem um líder que às vezes é um líder ocasional que está ali, mas esse líder, o papel dele é só apontar o caminho, mas depende de todo mundo, de todos os membros dessa comunidade, para essa comunidade ela ser uma comunidade viva, uma comunidade forte, porque ela precisa ter um propósito compartilhado com todo mundo. Todo mundo que está ali tem que compartilhar do mesmo propósito e se ajudar, que é a construção mútua. Mas só isso para uma comunidade não é suficiente. Uma comunidade, ela vai um pouco mais além. Né? Acho que todo mundo aqui participa de pelo menos uma comunidade na vida, de alguma coisa que a gente tem em comum. Seja um grupo de trabalho, seja um grupo de amigos. E acaba que quando esse grupo vira uma comunidade, qual que é a primeira coisa, qual o primeiro sinal que ele dá? É um sinal de intimidade. É um sinal de que ele é mais profundo do que simplesmente uma troca superficial. Então, uma comunidade, ela compartilha dores, vitórias, as cargas que são carregadas, os recursos. O que seria, né, para a gente aqui, como igreja, uma referência de uma comunidade? Qual que seria a comunidade que é utópica para a igreja? É a comunidade de Atos 2, da igreja primitiva. Então, quando a gente fala de criar uma comunidade cristã verdadeira, o nosso objetivo tem que ser sempre, o nosso foco tem que ser sempre em Atos 2. É difícil fazer? É, muito difícil. Eu confesso que eu não vi, talvez alguns poucos relatos de algumas comunidades que tentaram se aproximar, mas é muito difícil. Não conheço, nunca participei de nenhuma comunidade que fosse parecida com Atos 2. Então, a pergunta, alguns questionamentos que eu faço aqui. Será que temos vivido realmente como uma comunidade de Cristo? E se esse conceito de comunidade de Cristo, se ele está impresso nos nossos corações, na nossa mente, será que realmente nós estamos externando isso, colocando isso para fora? Nós só frequentamos a igreja ou nós temos sido igreja? Porque aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que a gente imprimiu essa frase e a gente divulgou que a gente é igreja para quem não gosta de igreja, a gente precisa se garantir de que as pessoas que estão olhando de fora para a gente, que elas realmente veem a gente como uma alternativa às igrejas tradicionais, às igrejas com I minúsculo. Então, realmente, nós somos essa alternativa? A esmagadora maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, muitas vezes não faz ideia, né, do que seria uma igreja quando ela tem um propósito, quando ela vive em comunidade. Qual seria o potencial dessa igreja? A gente não faz ideia disso. Mas a gente consegue ver na palavra alguns casos de transformação, como essa transformação gerou comunidades e como essas comunidades elas chegaram até nós hoje. Então, um exemplo aqui é Paulo. Eu comecei a falar de Paulo lá atrás, agora eu vou voltar para Paulo de novo. Só que essa história de Paulo, a gente falou de Paulo lá no Areópago, ele já estava em uma das viagens missionárias dele. A gente vai voltar um pouquinho, a gente vai falar do início da carreira de Paulo aqui, quando Paulo ainda não era um cristão. Ele se chamava Saulo de Tarso. Então, se eu falar Paulo no lugar de Saulo aqui, vocês me desculpem porque é confuso, mas vamos lá, Atos 9.
E Atos 9 é legal porque aqui, de fato, Paulo encontra pela primeira vez o Deus desconhecido. Tem outras passagens aqui, por exemplo, quando fala de Estevão, ali Paulo, ele estava acompanhando o apedrejamento de Estevão. Então, Paulo ali estava de frente por uma placa de Deus, avisando que Deus estava ali, mas ele não estava nem prestando atenção. Então, foi o exemplo que eu usei aqui da placa, né? E Paulo aqui, ele já passou algumas vezes por Deus, já tinha passado algumas vezes por Deus, pelo Deus desconhecido, mas nunca tinha reparado. E aí precisou Deus chamar a atenção dele para que ele começasse a reparar em Deus. E aí Atos 9:1 vai falar assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Pesado isso, ó. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, né, que fossem discípulos de Jesus, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Não precisa fechar a Bíblia não, que a gente vai continuar, mas só para fazer um comentário aqui, né? Saulo vivia dentro de uma bolha religiosa. Saulo, ele era conhecedor da lei, zeloso, ele tinha todas as credenciais daquela época, né? Ele era da tribo de Benjamim, ele era discípulo de Gamaliel, que era o bambambam dos mestres daquela época. Então, Paulo aqui, ele era o cara. Só que quando a gente volta aqui no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, aqui Atos vai contar que Saulo consentiu com a morte de Estevão e que ele era um feroz perseguidor dos discípulos de Jesus. Então, um cara desse, mesmo com todas essas credenciais, não parece que conhecia o Deus verdadeiro. Então, ele precisou ter esse encontro, né? Precisou ter esse encontro com Jesus no caminho de Damasco para que a atenção dele fosse chamada. Fala assim, ó, o Deus que você está adorando é um Deus errado. Não é o Deus verdadeiro. Talvez Deus tivesse identificado aquilo no coração dele, de que ele poderia ter melhor das intenções, mas ele estava indo no caminho errado. E aí Jesus para ele, chama a atenção, fala assim, ó, sou eu sou o cara. Esse cara que você está perseguindo é o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, ele é o Deus verdadeiro. E aí do nada entra na história um cara chamado Ananias. E aí vamos voltar aqui, ó, no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aí vamos reparar na diferença, né, de Paulo, da experiência de Paulo para a experiência de Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor falou-lhe, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha,
enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então, olha que louco. Deus aqui chega e ele fala para Ananias ir lá no cara que provavelmente seria o algoz de Ananias. Provavelmente Saulo estava ali naquela região e Ananias ia ser uma das vítimas dele. Inevitavelmente ele ia acabar chegando em Ananias. Porque o texto aqui demonstra que Ananias tinha uma intimidade com Deus aqui absurda. Primeiro porque quando Deus fala assim, Ananias, ele, opa, estou aqui, Senhor. Né? Se Deus falar comigo hoje, talvez eu ainda vou ficar assim, que voz é essa? Que negócio esquisito é esse aqui? Quem que está falando comigo? Né? Mas com Ananias, não, ele falou, Ananias, estou aqui, Senhor. E Deus coloca ele na furada total. Fala assim, ó, tem um homem chamado Saulo, e Ananias já sabia de todo o histórico de Saulo ali, ele já sabia da história. Ele assim, agora você vai lá, porque eu já falei para ele em visão, no sonho dele, eu já falei para ele que é Ananias, então não podia ser outro. Ananias não tinha mais a possibilidade de falar assim, não, Deus, manda outro. Falou, não, eu falei para ele que era Ananias. Então é Ananias que vai chegar lá. Então Ananias não tinha mais para onde correr. E o mais curioso dessa história é que no Novo Testamento quase todo, em tudo que a gente sempre aprendeu na nossa vida de igreja, é que Paulo era o cara, né? Paulo é o cara, meu irmão. Paulo é semideus. O vice-deus é Paulo. Mas aqui a gente vê, cara, Paulo totalmente impotente. E quem que é o cara aqui nessa história? É Ananias. Então a gente imagina assim, cara, quantos outros Ananias viveram espalhados pela história que a gente não conhece? A gente conhece Paulo, a gente sabe de tudo que Paulo fez. A gente vai ver mais algumas coisas aqui que a partir desse momento, o que Paulo fez. Mas aqui nessa história, o cara era Ananias. E qual foi a principal função de Ananias aqui? Ananias, ele foi usado para revelar para Paulo um Deus até então desconhecido para ele. Talvez aquela experiência ali de Paulo tivesse incompleta, ele chegou até a metade. Ele teve uma experiência com Jesus, ele perdeu a visão, ele viu uma luz, um negócio muito doido aconteceu com ele, mas se ele fica ali, de repente a visão dele volta, ele vai para casa, às vezes ele encontra os caras no caminho, me dá esse negócio aqui, me dá o chicote, vamos atrás desses caras aqui de novo. Mas o fato de Ananias ter ido lá mudou completamente a história de Paulo. E para a gente, isso às vezes, a gente vê algumas situações dessas, a gente fala, não, isso não pode acontecer, não, o cara é um charlatão, você acha que o cara que matou os pais, o cara que fez maldade com criança, um cara desse aqui agora está com a Bíblia falando que vai pregar o evangelho, não, esse cara aqui isso é doideira, isso não existe. Às vezes a gente tem esse pensamento, eu mesmo tenho esse tipo de julgamento, e aqui eu quero destacar 2 pontos. O primeiro dele é que Deus não está nem aí para os nossos julgamentos, para o que a gente pensa. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele não está assim, pô, se eu fizer isso aqui, será que eu vou chocar aquela galera ali? Será que aquele outro pessoal vai ficar escandalizado se isso aqui acontecer? Deus não está nem aí, ele vai lá e faz. E o segundo ponto é que Deus não dependia de Ananias, mas ele confiava em Ananias. É diferente. Ele não dependia, ele poderia ter botado uma visão na cabeça de Paulo sem nome e falei tentando, Ananias, vai, Ananias, não, eu não vou não, estou fora, fulano, vai, Joãozinho, vai, então é Joãozinho que vai, mas ele confiava em Ananias, então foi Ananias que foi lá, então Deus convidou Ananias para fazer parte de algo maior. Então Ananias ali, se ele tinha alguma dúvida, cara, depois dessa experiência aqui, eu imagino que ele deva ter tido plena consciência do que era fazer parte de algo maior. E agora Saulo passa a se chamar Paulo. E o que Paulo faz? Paulo teve a vida transformada, passou por essa experiência incrível. O que Paulo fez? Voltou para a vida dele? Voltou para viver a mesma vidinha que ele vivia antes dessa experiência? Não.
Paulo ele começa a fazer viagens missionárias. Mas ele não fazia uma viagem para pregar o evangelho. Ele fazia algo mais. Ele pregava o evangelho com ações, porque ele deixava um legado por onde ele passava. Todo lugar que Paulo passava era transformado, ficava diferente. Não era mais o mesmo lugar. Então, Paulo, ele criava e mantinha comunidades espalhadas por onde quer que ele passava. Paulo foi um dos primeiros caras que entendeu que o evangelho deveria ser pregado para fora da bolha religiosa. É um evangelho para fora. Qual era a bolha religiosa daquela época? Era a bolha que ele estava, dos judeus. Então ele foi o primeiro cara que entendeu que tinha que levar essa mensagem para fora. E ele literalmente cumpriu o ID, né? Ele, para onde dava naquela época, não tinha avião, para onde dava para ir naquela época, eu acredito que Paulo foi. Para onde era conhecido, sem avião, sem GPS, acho que ele fez até demais. E aqui a gente entende que Deus sempre quis se manifestar para aqueles que não o conheciam. A gente vê praticamente todo o Velho Testamento, Deus querendo se manifestar só para um povo, para o seu povo. Por isso que é importante vocês escutarem a pregação do domingo passado, porque às vezes essa é uma impressão que a gente tem, quando a gente tem relatos espalhados desse Deus já naquela época se manifestando para outros povos. Então, Paulo, durante essas viagens, que foram 3 viagens missionárias, que duraram cerca de 10 anos essas viagens, ele plantou essas comunidades. Então, olha que legal, o legado de Paulo foram comunidades. Antioquia, Filipe, Tessalônica, Corinto, Éfeso, né? Acho que a gente já ouviu falar de algumas ou de todas elas aqui. E essas comunidades eram como as nossas comunidades aqui, eram formadas por pessoas comuns, eram comunidades cristocêntricas, né? Que Cristo era o centro. Essas comunidades sofriam perseguições, viviam dilemas culturais, desafios internos. Não eram diferentes da nossa realidade aqui. Talvez por um ou outro detalhezinho, mas assim, tinha problema. As comunidades que Paulo plantava tinham problema. Então, não eram comunidades perfeitas, mas eram comunidades que cresciam, que eram alimentadas, né? Então, na primeira viagem, é a viagem que Paulo começa pregando para os judeus, mas logo ele percebe que ele tinha que furar essa bolha. Ele tinha que sair dessa bolha dos judeus e aí ele começa a pregar para os de fora. Isso causa até um desconforto para ele com os outros discípulos, né? Mas é o Deus que está se revelando para fora da religião. É o Deus que está saindo daquela caixinha, que é o Deus que a gente às vezes põe numa caixinha e fala, esse Deus ele é assim. Então, esse é o meu Deus. E a gente vê o Deus dentro de uma caixa. Paulo ele abre essa caixa e fala, não, Deus não está dentro de uma caixa. Deus é muito, mas muito maior. Na verdade, a gente deve estar dentro de uma caixinha no bolso de Deus. Na segunda viagem, ele começa a transformar o Deus desconhecido em Deus conhecido. Como? Na primeira viagem, ele conhece as comunidades, ele começa a ter o primeiro contato. Na segunda viagem, ele já revisita algumas comunidades. Na segunda viagem, ele já começa a plantar, né, as primeiras igrejas. Ele já começa a plantar o evangelho dentro das comunidades. E para que isso é importante? Porque essa mensagem, esse Deus desconhecido, ele vai começar a ser conhecido no cotidiano das pessoas. Então, quando a gente olha aqui em Filipos, né, relato histórico de Filipos, foi a primeira comunidade cristã na Europa, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Antioquia, foi onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Que eles eram pequenos cristos, porque pessoas daquela região viram aquela comunidade e falaram, cara, esses caras são
parecido com Deus que eles estão pregando. Então, eles são pequenos cristos, né? Corinto é a mais polêmica de todas, né? Corinto dá para fazer vários casos de família, assim, vários episódios de casos de família só no livro de Coríntios. Então, ela foi uma das mais problemáticas, divisões, imoralidades, abusos, mas também, do que a gente tem relato, foi uma das mais ricas espiritualmente, né? Então, onde tinha as maiores tretas, era onde parecia que o poder de Deus, a graça de Deus ali era mais visível para fora. E na terceira e última viagem de Paulo, ele já começa a revelar esse Deus através de pessoas, dons e estruturas. Então aqui a coisa já começa a ficar mais estruturada, né? Então você já começa a ver nessas comunidades um cuidado mútuo. Você já começa a ver, a partir dessa terceira viagem de Paulo, um legado dele como discipulador. Outras pessoas já tomando o papel de liderança. E provavelmente outras comunidades foram criadas a partir dessas comunidades de Paulo. Provavelmente a gente chegou até aqui, hoje, fruto de alguma dessas comunidades. Ali foi o marco zero, né? A partir dali, daquele momento, o mundo começou a conhecer o Evangelho. E tem, vamos falar assim, né, um bônus que Paulo deixou para a gente aqui, que não é uma viagem missionária intencionalmente, mas podemos chamar assim da quarta viagem dele, que foi quando ele estava indo para a prisão. E mesmo indo para a prisão, ele continuava fazendo a missão dele. Então não era porque ele não estava entrando num barco por conta própria que ele ia deixar de fazer o que ele fazia. Então, indo para a prisão, e até mesmo na prisão, ele escreveu diversas cartas. Paulo não parava. Ele tinha um propósito. E independente das circunstâncias que aconteciam, ele não parava. E nessa quarta viagem é onde o Deus desconhecido se revela no sofrimento, né? É o Deus que vai mostrar que, assim, a mesma distância dá para sustentar essas comunidades que foram plantadas porque ele estava sendo obediente. Então, essas comunidades, elas são a prova viva de que o Deus desconhecido, ele pode se revelar em pessoas reais. O Deus desconhecido, é possível da gente revelar esse Deus desconhecido, mas a forma mais, vamos falar assim, mais forte que tem é quando as pessoas, mais impactante para as pessoas é quando elas enxergam esse Deus em uma comunidade, não só em uma pessoa. Então hoje, cada igreja local, ela pode ser uma forma de resposta, né, a uma certa ignorância espiritual no tempo que a gente vive hoje. Né, que as pessoas podem conhecer, sim, Deus por meio dessas comunidades. E aí, trazer um relato meu aqui, né, que estava na conexão há 2 semanas atrás, e aí estava uma roda lá de conversa, a gente falando no momento que cada um estava na caminhada, né? Aí tinha uns que ainda estavam naquele fogo inicial, tinha outros que estavam mais, né, mostraram mais maturidade, vamos falar assim, outros que já estavam assim, já meio que desgastados da caminhada, e isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo, assim, não é que um é melhor que o outro, a gente vive ciclos, né? E eu fiz um comentário lá, que depois eu fiquei pensando, né? Falei lá na épocas passadas, fazia algumas ações sociais, a gente ia para bairro pobre, aí ficava perto de boca de fumo, onde tinha cracudo, morador de rua. Aí ele levava comida para a galera, levava roupa. Aí eu chegava em casa, assim, a Cintia não deixava nem entrar em casa, que eu estava fedido, abraçava morador de rua, aí você chegava assim. Aí eu falei, pô, já fiz muito isso, era maneiro, mas hoje eu não faço mais, eu estou em outro momento. E de lá para cá, cara, depois que eu falei, até no dia mesmo eu tentei, assim, contemporizar o que eu falei, mas depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara,
eu fazia uma parada tão maneira assim, mas hoje eu não tenho mais essa motivação de fazer isso. Na época que eu fazia, eu gostava tanto de fazer, mas hoje eu não tenho mais essa motivação. E até mesmo assim, estudando essa mensagem aqui, de tudo que Paulo fez, cara, aí a gente vai se sentindo cada vez assim, menor. Que a gente fala assim, o que eu estou fazendo para revelar Deus para as pessoas? E aí, às vezes, a gente tenta dar umas respostas para a gente, para se enganar, né? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente quer se enganar, fala assim, não, mas eu cuido da minha família, eu faço... E às vezes a gente se engana supervalorizando o que a gente faz. Aí quando a gente vê isso aqui, por onde Paulo passou, o que ele fez, 10 anos da vida dele dedicado a isso, mais sei lá quantos anos ele ficou na prisão, o cara sofreu pra caramba. Ah, vou fazer igual Paulo? Talvez não, mas talvez eu tenha um chamado que eu preciso colocar em prática. Talvez o caminho não é a ação social, pode ser outros caminhos, né? Às vezes você vai atuar nos bastidores, mas você precisa estar envolvido na missão. Você precisa estar envolvido, que a sua vida tem que estar envolvida em algo maior. Esse que é o ponto. E a gente poderia fazer um algo maior fora da igreja. Cara, tem várias entidades hoje que ajudam, tem vários movimentos hoje que acontecem, que você pode se identificar e fazer, você pode contribuir de várias formas. Eu não estou pregando aqui só para dentro do nosso grupo aqui, de uma bolha religiosa. Eu estou falando assim, é um questionamento mesmo, uma provocação que eu faço assim, para a gente se perguntar, se questionar. Cara, eu estou fazendo parte de algo maior? Se esse algo maior que eu tiver que fazer parte for dentro da capela, pô, ótimo. Mas se for fora da capela, ótimo também. Então a gente precisa só parar para pensar um pouco em como a gente pode ser mais efetivo naquilo que Jesus deixou para a gente fazer, no ID. Porque foi assim que Paulo fez. Paulo foi. Ele ouviu o ID e foi. Ele simplesmente foi. O que a gente não pode fazer é tentar viver a nossa fé de forma isolada. E o maior perigo disso é a gente achar que a salvação é o ponto final. Por isso que a pregação da salvação, ela às vezes é perigosa, porque você fala, você bota tanta ênfase naquilo que quando a pessoa se converte, ela fala assim, pô, então agora eu já sou salvo. Ou a pessoa, ela fala, eu já sou salvo, minha vida está resolvida. Então a gente foi chamado para fazer parte desse algo maior. E a gente vai ver aqui, ó, em Lucas 17, 21, que Jesus vai dizer que o reino de Deus já está entre nós. Ou melhor, que o reino de Deus já está dentro de nós. Então, apesar do reino não estar manifestado, a gente já vive como se esse reino já tivesse, como se a gente já fizesse parte desse reino. E 2 Coríntios 5, 20, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores desse reino, porque Deus fez seu apelo de reconciliação por meio de nós. Então, se a gente considerar que nós somos embaixadores de um reino, a gente tem que entender que o embaixador, ele não age por seus interesses próprios. Ele age pelos interesses comuns, seja de um país, né? Nesse caso aqui, de um reino, então ele vai representar um povo. Então nós, como embaixadores, nós somos os responsáveis por apresentar a reconciliação de Deus para essa comunidade. Para quem chegar aqui nessa comunidade, a gente representa essa reconciliação. Tem até uma historinha rápida aqui, é uma história antiga que ela fala sobre 2 fazendeiros. Esses 2 fazendeiros eram irmãos, e aí, de repente, o pai desses fazendeiros morre, né? Aí, quando morre um pai que tem uma condição financeira boa, o que acontece é briga entre os irmãos. E aí eles brigaram e um não queria mais ver a cara do outro. E aí um dos irmãos fez uma proposta, falou assim, ó, nosso terreno aqui tem um rio que corta aqui no meio, eu vou para um lado, você vai para o outro e fim de papo. E aí eles se mudaram
E aí o irmão que estava mais bravo chamou um carpinteiro e falou assim, ó, pega e faz uma cerca aqui em volta do meu terreno. Mas pode fazer uma cerca bem alta, que eu não quero nem olhar para a cara daquele outro indivíduo que está lá do outro lado. E aí o carpinteiro foi lá e começou a construir. Passado um tempo, o carpinteiro chamou esse irmão que contratou ele e falou assim, vem cá, dá uma olhada aqui na obra que eu concluí. E aí quando o irmão chega assim, ele olha, cara, ele não entende nada. Ao invés de fazer uma cerca, ele tinha feito uma ponte em cima daquele rio. E aí quando ele chega mais perto da ponte, ele vê o outro irmão já no meio da ponte com os braços abertos e rindo. E aí ele não se aguenta, corre para abraçar o irmão dele, e eles se reconciliam, selam a paz, né? E ele fica, cara, com o coração assim, sabe? Quando você dá aquela sensação de quando você conseguiu perdoar alguém que você gostava muito, e aí aquela nuvem preta passou e tá tudo bem. Aí ele, cheio de gratidão, olhou para trás, assim, viu o carpinteiro indo embora, falou, oh, volta aqui, a gente quer te agradecer, vem tomar um café com a gente. E o carpinteiro respondeu para ele, não posso, preciso ir, que eu tenho que construir outras pontes. Então, nós temos que ser como esse carpinteiro, construir pontes ao invés de cercas. A gente precisa construir um caminho, esse caminho de reconciliação. E a gente já tem uma boa chance de fazer isso. A gente tem um bom protótipo aqui, que é a capela. Que foi como eu falei, talvez o nosso propósito possa ser usado aqui dentro da capela. Eu chamo a capela de protótipo porque ela ainda não está pronta. Está pronta a capela? Ainda não está, ainda faltam partes. A gente tem um projeto, que é a igreja primitiva, esse é o nosso projeto. E a gente começou a construir o projeto, que é a capela. Então a gente já tem esse protótipo aqui. E aí a minha pergunta é, o que falta para a gente transformar esse projeto, chamado capela, numa comunidade forte, numa igreja de verdade? Nessa igreja que está aqui, com I maiúsculo, na igreja para quem não gosta de igreja, né? E como eu posso participar desse processo de construção? Como eu posso fazer parte desse processo? E aí, pensando nisso, né, nesse questionamento, eu acho que sempre vem algumas dúvidas na nossa cabeça, né? Pelo menos eu sempre fico me questionando assim, será que eu preciso falar mais de Jesus para as outras pessoas? Convidar mais pessoas para vir para a capela? Será que eu preciso estudar mais, conhecer mais a Bíblia? Será que eu tenho que estar menos ocupado, mais disponível? Será que eu tenho que servir mais aqui na igreja? Né? Então, esses são pensamentos, mas acho que não tem, como eu falei no começo, não tem uma receitinha de bolo, não tem uma resposta. Isso é de cada um. Cada um está vivendo o seu momento, cada um tem o seu propósito, cada um vai ter a sua rede de afinidade. Mas uma coisa que eu pensei, né? Que a gente não precisa fazer nada que é muito complexo. A gente precisa fazer o simples, precisa fazer o básico. Porque Deus, ele vai se revelar nas pequenas atitudes. A gente não precisa fazer uma viagem intercontinental por 10 anos, como Paulo fez, para falar assim, agora eu vou deixar o meu legado. Não dá para eu planejar um trabalho desse tamanho sem antes eu conseguir perdoar, sem antes eu ser generoso, eu estender a mão, sem antes eu ter o cuidado com o meu irmão, sem antes eu saber que quando eu for agredido eu não vou revidar. Então, esse Deus, ele vai se revelar nos pequenos detalhes. São nessas pequenas atitudes que Deus, ele vai construindo as grandes comunidades, as comunidades mais fortes. E assim, a gente não precisa ter tudo isso. A gente não precisa... eu sou o cara que perdoa, eu sou o cara que sou generoso, eu sou o cara que não revido. Não é isso que eu estou falando. Isso aqui, de novo... Isso aqui é o nosso alvo. A gente sabe que isso é difícil. Hora ou outra a gente vai acabar escorregando, né? A gente sempre acaba vacilando. Mas esse é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção.
E você não precisa ter tudo isso para participar aqui da capela, para fazer parte da capela. Na verdade, você não precisa ter nada para fazer parte da capela. Você só precisa querer fazer parte. Só precisa estar aqui com a gente. Porque ela é uma mensagem para a gente aqui da capela poder refletir mesmo, né? Porque o sarrafo que a gente coloca, ele é muito alto. Não que a gente vai conseguir chegar nesse sarrafo, mas a régua, ela é muito alta. Não é a régua da nossa sociedade, não é a régua que eu e você a gente pensa assim, dentro da religião, fala, não, esses são os critérios. A régua que a gente tem que atingir para a capela se tornar uma comunidade forte, uma comunidade que vai revelar esse Deus desconhecido para outras pessoas, é a régua de Cristo. E você quer saber qual é a regra de Cristo, é só você ler Mateus 5, 6 e 7. Você vai entender qual que é a régua de Cristo. Então, o centro dessa mensagem é o quê? A gente precisa entender que a gente faz parte de algo maior, para a gente conseguir, a partir daí, dar os primeiros passos. Mas essa também é uma mensagem para quem está de fora, para quem está aqui visitando, para quem está vindo aqui, né, pela primeira vez, para quem ainda não faz parte efetivamente da capela. Essa é uma mensagem também para quem está de fora. E se eu fosse dizer uma coisa para vocês, é assim, vem que a água está quentinha. Brincadeira. Mas assim, vem e participa, porque talvez você seja uma parte super importante que está faltando aqui, e às vezes quem está aqui ainda nem identificou que essa parte está faltando. Porque é assim que acontece nas coisas de Deus, né? De repente chega alguém e a gente fala assim, caramba, a gente nem sabia que precisava disso, mas essa pessoa está fazendo tanta diferença aqui no nosso meio. Então isso é importante para uma comunidade poder crescer, poder ser saudável e poder revelar através dela a imagem do Deus desconhecido, para que ele passe a ser um Deus conhecido. Amém? Então eu queria convidar vocês agora para a gente orar. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Não precisa ficar de pé, mas se quiser pode ficar de pé também. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai amado Deus, pela mensagem, Senhor. Obrigado porque sempre que eu estou aqui, o Senhor fala comigo, o Senhor fala primeiro comigo, Senhor. Quantos ensinamentos, Senhor, quantas lições, quantos puxões de orelha o Senhor me deu, Pai, durante essa semana. Então eu só te agradeço, Pai, espero ter conseguido transmitir aqui um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei para passar. Então que o Senhor possa usar essa mensagem, Senhor, como uma sementinha, Senhor, plantada em cada um dos corações, Senhor, para que ela venha crescer, germinar, Senhor, e dar frutos, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado Deus, estar nos transformando, Senhor, numa comunidade parecida, Senhor, com aquilo que o Senhor pensou para nós, Pai. Que o Senhor traga mais pessoas para junto de nós, Senhor, não porque nós nos importamos com números, Senhor, com quantidade, mas porque nós sabemos que tem muita gente, Senhor, que pode colaborar, Pai. Que tem muita gente ainda, Pai amado Deus, que precisa colocar a mão na massa, Senhor, que vai fazer a diferença, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela para nós nos pequenos detalhes, Senhor, e graças a Ti, Senhor, a escama dos nossos olhos já caiu faz tempo, e nós conseguimos saber que existe um Deus verdadeiro, Senhor, que não é mais um Deus desconhecido para nós, e que a partir de agora, Senhor, a gente consiga, Senhor, como pessoa, como comunidade, revelar esse Deus desconhecido aí fora, Pai. Que nós não sejamos só uma igreja de domingo, mas que nós sejamos uma igreja que vai de domingo a domingo, Senhor. Que nós possamos, durante essa semana, já começar, Senhor, a ter experiências e que a gente possa, Senhor, meu Deus, colocar em prática tudo isso que a gente ouviu e aprendeu. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso dia, Senhor, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.